Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão. Esse aqui é o projeto Aliança com o Senhor, onde eu estou lendo para vocês uma revista maravilhosa, que é da TV Novo Tempo, que é a revista Esperança. E o título da revista é Deus me ouve? Então se fala de o elo restaurado, uma janela para o céu, como devorar, né? Muita gente confunde oração e reza. E o próprio Senhor nos ensinou, os próprios apóstolos, né? Perguntaram como seria, né? Como fariam para orar, para ter essa conexão. Então, o tema 4 é oração e dependência de Deus. Como vimos no último estudo, Deus estabeleceu algumas condições para que nossa oração seja aceitável diante dele. Devemos orar em nome de Jesus, confiando unicamente nos méritos de seu sangue derramado na cruz. Devemos orar na certeza de que o nome de Cristo tem poder para operar todos os milagres. E também devemos orar com sinceridade. Neste estudo, descobriremos outra condição de Deus, que Deus estabeleceu para que a oração fosse aceita por ele. Vamos iniciar focando a vida de Jesus. Quando examinamos a sua vida, nós encontramos orando em diversas orações. Complete os textos abaixo e descubra alguns momentos em que Jesus passava em oração. Lembro, essa revista é dada gratuitamente, e sim, os Anjos da Esperança, se você conhece os Anjos da Esperança, são pessoas, são cristãos como você, que ajudam a esse rico material. Se você olhar a qualidade dessa revista, das fotos, ela é impressionante. Então, ela traz isso, né? Eu tenho certeza, né, que a constante oração, a constante estudo da palavra de Deus nos completa. E aqui, ludicamente, muito fizemos esse exercício na escola, de completar a frase e de ler lá no livro e trazer para reescrever. E talvez para você ache, nossa, que coisa boba. E eu, Rodrigo, confesso, no início lá atrás eu não entendia a didática incutida nesse tipo de exercício. E é maravilhoso. Então, aqui nós temos três passagens. E a primeira eu vou ler para vocês, que é Lucas 6:12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Marcos 6,46. E tendo-os despedido, subiu a um monte para orar. E Lucas 22:45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Então a vida de Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele orava ao Pai constantemente. E eu trago aqui então a sequência que é, falando sobre a vida de Jesus, Ellen White escreveu: o próprio Jesus, quando esteve na terra, estava em constante oração. O Salvador se identificou com as nossas necessidades e fraquezas a ponto de se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. Caminho a Cristo. É um livro da Ellen White, página 94. Jesus veio ao mundo como Emanuel, Deus conosco. E de acordo com a Bíblia, ele é Deus. Porque então ele precisava orar em busca de poder. Essa pergunta pode surgir na mente de muitas pessoas.
E a própria Bíblia contém a resposta desta inquietação. Leia então Filipenses 2, de 5 a 8, e encontre o motivo pelo qual Jesus precisava orar ao Pai. Se você não quiser procurar na sua Bíblia, eu já procurei. Então diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de poder, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse texto nos convida a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento seria esse? Acreditamos que seja o sentimento de dependência e necessidade de Deus, sentimento de desprendimento e humildade. Jesus, sendo Deus, abriu mão de seu poder para depender totalmente do poder de Deus. Tudo o que ele fazia, o fazia pelo poder de Deus. Todos os seus milagres mencionados na Bíblia foram operados pelo poder que vinha do Pai. Por meio de uma vida de oração, Jesus tornou-se ele nosso exemplo. Assim como ele orava, devemos orar também. Assim como ele dependia de Deus, devemos também ser dependentes do nosso Criador. Assim como ele se humilhava diante do Pai, devemos nos humilhar também. Assim como ele buscava o poder do alto, devemos também buscá-lo. Jesus nos ensina que a dependência de Deus, aliada à humildade, é uma das condições para que nossa oração seja atendida, pois Deus não aceita o coração arrogante, que não sente necessidade de sua ajuda. Então, lembrem de uma coisa: Jesus nos ensina que a dependência de Deus, aliada à humildade, é uma das condições para que nossas orações sejam atendidas. Uma boa condição básica para que a oração seja aceita por Deus é que ela seja feita em nome de Jesus. Sempre vamos agradecer, pedir em nome de Jesus. Essa é a chave do acesso ao poder da oração. Quinta, complete o texto a seguir e descubra a quem Jesus direcionou a parábola do fariseu e do publicano. Quem lembra dessa? 2 pontos, vamos lá. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Lucas 18, 9. Nessa parábola, Jesus apresenta a atitude de um fariseu e de um publicano que foram ao templo para orar. A princípio, podemos dizer que a atitude dos dois foi louvável, porque estavam falando com Deus, mas Jesus ensina que isso não basta. O coração precisa ser examinado para se descobrir com que atitude a pessoa se apresenta diante de Deus. Vamos lá para a sexta. Que diferença você consegue ver na atitude e nas palavras do fariseu e do publicano quando eles oravam no templo? Leia Lucas 18, 10 a 13, e eu vou ler aqui para vocês. Lucas 18, de 10 a 13. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou por não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propicio a mim, pecador. Gente, orar de si para si, é diferente de orar de si para Deus. Uma condição básica para que a oração seja aceita por Deus é que ela seja feita em nome de Jesus, confiando em seus méritos, como já vimos no estudo anterior. Orar de si para si, porém, é crer nos próprios méritos. A pessoa que ora para si acredita que possui algo de bom para oferecer a Deus em troca de seu favor. Esse sim é o tipo de oração que não passa do teto, porque ela é direcionada à justiça própria, sem levar em consideração os méritos de Jesus Cristo. Orar assim é demonstrar independência de Deus. Homem algum pode, olhando para dentro de si, encontrar em seu caráter o que quer que seja que o recomende a Deus, ou lhe assegure aceitação. É unicamente por Jesus que o pecador pode encontrar acesso a Deus. Jesus unicamente é nosso Redentor, nosso advogado e mediador. É por virtude do sangue de Cristo que a alma ferida de pecado pode ser restaurada à santidade. Cristo é a fragrância, o santo incenso que torna nosso pedido aceitável ao Pai. Essa passagem vem do livro Mensagens Escolhidas, 1, página 332. Segundo Jesus, responda a essa. Qual o resultado da atitude do fariseu e do publicano? Lucas 18:14. E Jesus disse assim: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Os dois personagens da parábola representam dois grupos de pessoas que oram a Deus. O fariseu representa pessoas que oram sem noção do que seja depender de Deus. Pessoas que não conhecem o perigo que as ameaça, pois a independência de Deus traz ruína espiritual, sugerindo que Deus é desnecessário. Orações recheadas com palavras ou sentimentos que afirmam autossuficiência são uma ofensa a Deus, pois ele não aceita orgulho e nem presunção. Por sua vez, o publicano representa aquelas pessoas que têm a sua oração ouvida e saem justificadas da presença de Deus, pois se humilham e confiam completamente na misericórdia divina. A intuição de necessidade, o reconhecimento de nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Entre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Parábolas de Jesus, página 75. Irmão, medite nas seguintes passagens e confirme como é importante depender de Deus e se humilhar em sua presença. Salmo 34:18, Isaías 51:17, 57:15. O reconhecimento da nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. E eu declaro a minha decisão, irmão, declare também que, reconhecendo minha dependência de Deus, peço que Ele me conceda um coração sempre humilde, contrito em sua presença. Eu aceito. Irmãos, obrigado. Esse projeto é feito humildemente, com muito amor ao Senhor, dedicado a Ele, a você. E vamos juntos nessa caminhada. Você pode ver que eu coloquei
as fotos da revista realmente abertas. Já repeti, vou repetir de novo, é um projeto que a Novo Tempo sustenta com muito amor e carinho pela palavra de Deus. E aqui você tem um QR Code aqui do pastor Leidevan Ross. Então assista a videoaula dele, estudo 4, oração e dependência. Tem um QR Code, fica fácil para você acessar. Então segue aqui o projeto Aliança com o Senhor, que é a minha aliança, é a nossa aliança para com Ele, fazendo um grãozinho de areia na proclamação do Evangelho eterno. Então fiquem com Deus e o Senhor te leve sempre pelos aqueles vales e pastos verdejantes que Ele está construindo para nós. É isso aí, grande abraço e vamos junto!